Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 81 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro de 2024. E indo logo direto ao ponto, hoje nós vamos conhecer a história do senhor Cardon, que foi um médico, o senhor Cardon. Vamos ver então o que nos traz de aprendizado, né, a história do senhor Cardon, lembrando que estamos nas evocações dos espíritos, né, numa condição mediana. Nem são felizes, nem são assim tão tristes ou sofredores. É a segunda parte do livro O Céu e o Inferno, capítulo 3. Bom, vamos conhecer então o senhor Cardon, né? Vamos conhecê-lo. O senhor Cardon passara uma parte de sua vida na marinha mercante, na qualidade de médico de baleeiro, onde auriu hábitos e ideias um pouco materiais. Retirado na aldeia de Jay, aí eles não omitem, né, que a aldeia era essa. Ali exercia a modesta profissão de médico do campo. Havia algum tempo adquirira a certeza de que estava afetado de uma hipertrofia do coração. E sabendo que essa moléstia é incurável, o pensamento da morte mergulhou-o numa sombria melancolia da qual nada podia distraí-lo. Em torno de 2 meses antes, predisse o seu fim, marcando o dia. Quando se viu prestes a morrer, reuniu a sua família ao seu redor para dar-lhe um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam reunidos ao redor do seu leito. No momento em que sua mulher tentava erguê-lo, ele se abaixou, tornou-se de um azul lívido, seus olhos se fecharam e foi julgado morto. Sua mulher colocou-se diante dele para esconder esse espetáculo de seus filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude e exclamou: ó meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime a morte! Que benefício, que coisa doce! Estava morto e senti a minha alma elevar-se bem alto, mas Deus permitiu-me retornar para vos dizer: não deveis temer a morte. Não deveis temer a morte, é a libertação, que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado, mas não podereis compreendê-lo. Ó meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tendes alguma coisa, dai uma parte dela àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas a isso te conjuro, não atormenteis aqueles que nos devem. Se tiverem em dificuldade, espera para que possam liquidar, e aqueles que não o puderem, fazei-lhes o sacrifício. Deus, por isso, recompensar-te-á. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Seja sempre homem honesto e guarda-te de nada fazer que possa desonrar a nossa família. Toma esta cruz que vem de minha mãe, não a deixes nunca e que ela te lembre sempre os meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a boa harmonia reine entre vós.
Não sede nem vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quereis que Deus vos perdoe. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos para eles e acrescentou: Meus filhos, eu vos abençoo. E seus olhos se fecharam de vez, para sempre. Mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que, até o momento de seu sepultamento, uma numerosa multidão veio contemplá-lo com admiração. Muito interessante, né? Muito interessante esse fato, né? Que, claro, hoje é muito comum, né? O que ele teve, né? O senhor Cardon, o que teve foi uma crise, né? Que levou ao estado de quase morte na época, né? Imagina, em meados do século XIX. Então, imagina o que estava se sucedendo, né? Achava-se que ele tinha morrido, mas depois ele recobrou, né? E claro, durante esse período, durante esse lapso de quase morte, ele com certeza teve o perispírito afrouxado, digamos assim, e pôde antever muita coisa, né? Foi dado a ele a visão do mundo espiritual. E o que é mais interessante, foi dado a ele, ao senhor Cardon, retornar para falar com os seus, né, falar à sua família. Né. Ele teve, como se diz, aquele respiro antes do grande mergulho, sabe? Quando você respira em grande hausto e aí parte para o grande mergulho. Foi o que ele teve, né? Muito interessante, muito bonito, muito autêntico e muito elucidativo, né? Depois disso, né, tendo-nos sido transmitidos esses interessantes detalhes por uma amiga da família, pensamos que esta evocação poderia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao espírito. Então a sociedade fez a evocação, né? Vamos começar, não vai dar tempo para terminar, é muito longo. Vamos iniciar e a gente conclui na próxima videoaula, né? Ele foi evocado, né, ao qual o senhor Cardon responde: Estou junto de vós. Relataram-nos os vossos últimos instantes que nos arrebataram de admiração. Poderíeis ser bastante bom para nos descrever melhor do que não o fizestes, o que vistes no intervalo do que poderíamos chamar vossas duas mortes. E aí a resposta do senhor Cardon: O que vi, poderíeis compreendê-lo? Não sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver, durante alguns instantes em que me foi possível deixar os meus despojos mortais. Muito interessante, né, quando ele afirma, não é? Vocês poderiam entender o que eu vi, enquanto que eu mesmo não consigo encontrar palavras que descrevam aquilo que eu vi? Muito interessante. E aí vem a próxima pergunta. Deste-vos conta de onde estivestes? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? Olha a resposta dele, do senhor Cardon. O espírito não conhece o valor das distâncias, tais como as considerais. Transportado por não sei qual agente maravilhoso, vi o esplendor de um céu como só nos sonhos poderia realizá-lo. Esse curso, através do infinito, é feito tão rapidamente que não posso precisar os instantes empregados pelo meu espírito. E aqui muito interessante, né? Muito interessante porque ele mostra, né, que foi para o espaço, ele foi para algum lugar em que não temos a compreensão. A última pergunta da aula de hoje, né, para continuarmos depois. Atualmente gozais da felicidade que entrevistes? A resposta dele: não. Eu bem que gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Muito frequentemente estive revoltado com os pensamentos benignos que meu coração ditava, e a morte me parecia uma injustiça. Médico incrédulo, aurira na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é a do espírito, né?
que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Todavia, o vazio me apavorava, porque maldisse muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me perdera, sem me fazer compreender toda a grandeza do eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. E aqui a gente termina, né? Muito interessante a visão dele, né? A falta de conhecimento sobre o espírito, a falta de conhecimento sobre a natureza, o porquê e a realidade da morte, o não acreditar na vida futura, que nós sabemos que é extremamente prejudicial quando não se tem. Enfim, muita coisa interessante para estudarmos. Era essa a aula de hoje. Vamos concluir na próxima aula com mais algumas anotações e observações. Bom? Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima videoaula. Tchau.